Me incomoda bastante o fato do São Paulo estar contratando, e de repente surge a informação de que os atletas ainda não receberam aquilo que foi acordado. E isso eu acho que é inadmissível, certo? Uma administração que está começando agora já não pode passar por isso imediatamente, né? Então, existem algumas questões mais importantes, como o que o São Paulo deve ao Daniel Alves, ao Hernanes, ao restante do grupo. Quando você olha para as contratações do São Paulo, vocês trocariam qualquer um desses jogadores contratados pelo Daniel Alves? Melhor dizendo, vocês trocariam o Daniel Alves por qualquer um desses jogadores que foram contratados recentemente, até o Miranda? Eu, particularmente, não contrataria. Não trocaria, perdão. Não trocaria. Sim, então, assim, se o São Paulo tinha 25 milhões de reais para gastar, dentro desses 25 milhões de reais, tinha que estar incluído aquilo que o São Paulo deve ao Daniel Alves, que é praticamente uma contratação. Eu acho que não há discussão sobre... não vou nem me referir ao custo-benefício, que acho que isso está muito claro para todo mundo, mas o quanto o Daniel é fundamental para o São Paulo versão 2021. Todo mundo fala bem desse cara. Eu não estou lá todos os dias, evidentemente, por conta da pandemia, mas com quem você conversa, fala bem dele. Muita gente apostava que ele perderia aquela moral que ele tinha com o Fernando Diniz, que ele tinha com o Pássaro, com o Raí. Muito pelo contrário. Todas as pessoas que passaram a conhecer o Daniel de perto entenderam por que ele tinha aquela moral com os ex-diretores, com o ex-treinador, e ele já conquistou todo mundo novamente. Então, assim, mais do que contratar ou mais do que pensar em um zagueiro, eu acho que o São Paulo, nesse momento, precisa colocar ordem na casa. Não dá para surgirem informações a respeito de falta de pagamento, jogadores insatisfeitos porque o acordo não foi cumprido, enfim, tudo isso que já surgiu aí nos últimos dias. O que me parece, e aqui, evidentemente, não é nenhuma defesa da diretoria do São Paulo, é que o São Paulo está apostando que vai vender algum jogador e vai acertar esse negócio com todo mundo. Vai pagar o Daniel Alves, vai pagar o que deve para os jogadores. Só que, por enquanto, não conseguiu vender ninguém. Fala aí, Arnaldo. Eu concordo bastante com o Ivan e acho que essa eventual venda não vai acontecer agora, né, Tironi? Vai acontecer se for no meio do ano. Sim. E tem competição até lá. Eu concordo plenamente. E acho que a questão do Daniel Alves... o São Paulo chegou a tentar saldar o grosso da dívida nesse momento das contratações, quando tinha como o Ivan falou, dentro dos 25 milhões, estou devendo 10, 11 para o Daniel Alves, vou tentar já dar uma tacada aqui e resolver. O Daniel Alves hesitou no início, era uma proposta, e aí quando a informação que eu tenho, quando o Daniel Alves voltou, já favorável essa proposta, o São Paulo já não tinha mais esse montante para dar na hora. E isso se estendeu e agora estão tentando repactuar de uma outra forma. Mas o fato é que o Daniel Alves, dessa dívida grande, ele vai ter que receber pelo menos uma parte e que o resto, o vencimento mensal dele seja ajustado, como o São Paulo quer, repactuado, mas uma parte considerável da dívida vai ter que ser paga para ele nesse momento, como se fosse uma contratação. O Ivan falou muito bem. Até paga 12, porque assim, é claro que não é o mesmo orçamento, não é o mesmo pote, mas tudo faz parte do departamento financeiro do São Paulo. Então, se o São Paulo pagar 12 milhões por X% do Orejuela, ele tem 12 milhões para saldar a dívida com o Daniel Alves. E vamos combinar. O Orejuela é uma coisa, Daniel Alves é outra coisa. Então, isso tem que estar... E aí é isso mesmo. Não importa se o time tem uma comissão técnica nova, com fome, jogadores novos, foi buscar perfil, se você não paga o salário dos caras. Aí o time não anda. Sempre foi assim no futebol. Isso tem que estar equacionado. Duas informações aqui importantes. E rapidinho, viu, Arnaldo? Só para a gente não perder Não é só pagar o que deve. Tem que mostrar para ele que você tem condições de honrar com os ordenados futuros. Perfeito. Se a folha salarial do São Paulo é de 10 milhões de reais, não é. Porque na temporada passada já era 12 milhões de reais, aumentou um pouquinho com as novas contratações, mas vamos colocar aqui um número cheio. Vamos supor que a folha salarial do São Paulo seja de 10 milhões de reais mensais, perfeito? Uhum. Se o São Paulo tem que pagar 1,5 milhão para o Daniel Alves, é o seguinte, 10 milhões de reais, 1,5 milhão de reais para o Daniel Alves, parte daí. Para fazer com que ele permaneça no clube definitivamente. Sim.
O que não dá é para a gente lida muito com a instabilidade, né? Então, assim, essa coisa, ninguém sabe se o Daniel vai ficar, ninguém sabe se o São Paulo vai ter dinheiro para pagá-lo, mas é o Daniel Alves. Primeiro você acerta o Daniel, depois você vai acertar o resto.